no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Às 11h29 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez, a participação do meu amigo, grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERD, doutor Silvio Provenzano. E mais uma vez, para nossa alegria, recebendo a minha amiga médica, ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva, que esteve aqui na semana passada e está de volta hoje. Os dois vão atender o pedido da nossa querida ouvinte Ivete Viana, moradora do Meier. Ela nos contou que sofre de hirsutismo e pede informações sobre este assunto. Eu brinquei no início do programa aqui, disse que eu nunca tinha ouvido falar, que a gente tem Rádio Serviço Saúde aqui no ar há 14 anos no show do Heleno Rodai e a gente nunca tinha falado sobre esse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar desse problema. E como eu tenho certeza que muita gente está curiosa também, querendo saber o que é isso, né? Então, deixa eu dar bom dia para os dois aqui. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, doutora Célia. Bom dia, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. Você sabe que a medicina nunca deixa barato, né? Hirsutismo, e tem uma situação que não é a mesma coisa, mas que tem a ver, que é a hipertricose. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma situação e outra, mas antes vou deixar a Celinha dar o bom dia e o porquê dela estar aqui. Porque, na verdade, o hirsutismo é uma condição que surge nas mulheres. E a mulher, ela tem como referência médica, eu digo que é o clínico geral da mulher, é cultural isso aí, é a ginecologista. A razão pela qual Célia e muitas colegas da área, elas vão um pouco além de colher um preventivo, evidentemente. Então elas procuram saber coisas, e aí essa queixa faz com que ela investigue, e muitas das causas do hirsutismo são da área da Célia, ou seja, ela própria vai tratar, outras ela vai encaminhar para o amigo irmão dela, que sou eu. Bom dia, Célia. Bom dia, Silvio, Heleno, bom dia, Regina, querida. Bom dia, família Tupi. Fico muito feliz de poder bater um papo aqui sobre esse tema. É um tema que não é pouco frequente no consultório do ginecologista. Mas o Silvio deixou todos curiosos. O que é hirsutismo? Vamos lá. E o que é hipertricose? Então, já que ela deixou para mim, eu passo a bola de volta, eu vou lá. Hirsutismo é o aparecimento de pelos em regiões da mulher em que normalmente não é observada. É comum nos homens. Que regiões são essas? O buço, que embaixo da narina, no mento, no queixo, entre as mamas, em volta dos mamilos, na região abdominal, entre as coxas. Normalmente nessas regiões, quando aparecem pelos, principalmente se eles estiverem presentes numa quantidade excessiva, eu digo, bom, essa mulher tem hirsutismo e tem várias causas que levam a isso. É diferente da hipertricose. O que é hipertricose? Eu tenho dois tipos de pelos, sabia? Quer dizer, na verdade eu tenho um tipo de pelo, a Célia tem outro tipo de pelo. Tem um tipo de pelo parecido com o meu, o da Letícia é parecido com o da Célia, da Regina também. O pelo feminino é o chamado pelo velos. É um pelo claro e fino. Nós temos os pelos terminais, que são pelos pigmentados, mais escuros e grossos. Eventualmente na mulher, por uma ação de uma substância androgênica, que tem uma ação masculinizante, pelos velos se transformam em pelos terminais. E aí eu digo que essa mulher tem hipertricose. Porém, se a localização deles for em regiões que não é habitual, ela tem hirsutismo mesmo. Célia, essa é uma queixa que eu aposto com você toda semana chega alguém no teu consultório, seja jovem ou na menopausa, dizendo, Celinha, porque ela não é chamada de doutora, não, ela é chamada de Celinha para os pacientes dela. Celinha, olha, surgiu um negócio aqui que só você para me ajudar. O que você faz? Pois é, como eu disse, é frequente a queixa e incomoda muito esteticamente a mulher. E nós sabemos que, estatisticamente, 10% das mulheres podem apresentar hirsutismo. E tem que lembrar também que existe aquela situação em que a mulher tem a etnia, a origem dela facilitando. Então, a origem portuguesa é uma, a libanesa, a árabe, pode ter uma tendência maior a pelos. E tem etnia que protege contra isso. Isso eu estudei ontem. Indígena e asiático. E asiático, exatamente. Sim. Então, fiz dever de casa. Nós temos que considerar esse fato na hora que apresenta-se a queixa. Mas tem um dado importante que é
a síndrome dos ovários policísticos. Essa síndrome em que nós temos uma alteração do padrão ovulatório da mulher e muitas vezes está ligado a situações de desordem desse funcionamento hormonal da mulher, que faz com que ela não ovule todo mês, ela retenha alguns cistos e isso muda o perfil de liberação hormonal dessa mulher. A mulher tem a liberação de estrogênio e progesterona ao longo do mês. Em diferentes fases, ela apresenta variação desses hormônios. Mas toda mulher também produz uma pequena quantidade de testosterona, que é o androgênio que Silvio ainda há pouco falou. E essa alteração em que a mulher não tem a liberação dos seus óvulos todo mês, retém e aquele ovário fica inchado ali, retendo aqueles cistos, faz com que mude o padrão de liberação hormonal e faz com que ela tenha um aumento de androgênios, de testosterona e facilita esse aparecimento de pelos e geralmente acompanhado de outras queixas, como oleosidade da pele, acne e mudanças até em relação ao seu peso. Existem outras situações raras, mas que eu tenho que comentar, que uma vez descartada a síndrome de ovário policístico, que é a causa mais comum de hirsutismo na mulher, nós temos que pensar em outras causas, caso eu descarte essa possibilidade. Principalmente na menopausa, eu tenho que pensar em algumas tumorações produtoras de androgênio. Mas isso é muito raro, mas a gente tem que pensar também. O médico, ele normalmente pensa naquilo que é mais comum. É óbvio, né? A gente vai investigar aquilo que a gente encontra o chuchu na feira. Sim. Então, no caso do hirsutismo, como a Celinha falou, a gente pensa no ovário micropolicístico. E aí o que acontece com o ovário micropolicístico? Vai ter também uma situação em 60% aproximadamente dessas mulheres de resistência insulínica, que causa síndrome metabólica, sobre a qual, nesses anos todos, o Serviço de Saúde já me deu a oportunidade de poder falar. Várias vezes já falamos. Exato. Que é a resistência insulínica. Por isso, o aumento de peso nessas mulheres, uma tolerância diminuída à glicose, uma tendência à hipertensão arterial, que acompanha a mulher com a síndrome do ovários policísticos. Então, veja bem, não é só pelo em área que não deveria ter. Fica gordinha, com tendência ao risco do diabetes, da hipertensão, aumento do risco cardiovascular. Isso, evidentemente, que tem em família Tupi como ser tratado. E o tratamento faz com que essa mulher consiga levar uma vida normal, com seu peso normal, diminuindo o risco de desenvolvimento do diabetes, controlando a pressão arterial e diminuindo os pelos, que é aquilo que, na verdade, levou à procura do médico. Como Célia falou, existem outras condições, além do ovário micropolicístico, muito menos comuns, mas que também o médico deve investigar. Dentre as condições, ela citou uma, que são os tumores ovarianos, por exemplo. Eu tenho teratoma, tumores de células de Sartori, germinoma, digerminoma, uma série de tumores que podem cursar com o aumento dessas substâncias. Mas tem na minha área da endocrinologia também. Quando, por exemplo, se a prolactina está muito alta, se eu tenho uma situação de hipotireoidismo, se eu tenho doenças da adrenal, eu tenho uma condição extremamente rara, mas que eu não posso deixar de pensar, que é a hiperplasia adrenal congênita, que é causada pela deficiência da 21-hidroxilase, que é uma enzima responsável pela formação do cortisol, que é um hormônio importantíssimo. Normalmente a criança nasce com isso. Ela pode nascer com a forma clássica, e aí desde o nascimento já é visível, como uma forma que não é clássica, e vai se manifestar muitas vezes somente na puberdade. Essas meninas com esse tipo de problema, elas têm aumento do clitóris. Você sabe que se nasce com isso muitas vezes, é dúbio o sexo da criança ao nascer. Né? Isso gera alguns problemas. Nasce com crescimento de pelos, sim, o tal do hirsutismo, bem peludinha. Então, essas alterações, por quê? Eu não formo cortisol, a minha hipófise começa a liberar ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Você vê que palavrão. Hormônio adrenocorticotrófico. É um hormônio produzido na hipófise, cuja única função é estimular a suprarrenal ou adrenal a produzir os hormônios. Dentre eles, o cortisol, que é um hormônio fundamental à preservação da vida. Só que ele não estimula só a produção do cortisol, estimula também a produção de outras substâncias. Dentre elas, você gostou do nome? Gostei. A dehidroepiandrosterona ou a dehidroepiandrostenediona, que é uma substância que
está presente na mulher e tem uma ação virilizante, masculinizante. Mas devido ao estímulo desse ACTH nessa síndrome, que eu repito, é 0,01% das pessoas, é muito raro. Mas eu tenho que pensar quando isso acontece. Dentre o exercício de investigação diagnóstica que cabe ao médico e somente a ele fazer, é responsabilidade do ato médico, fazer essa investigação diagnóstica para se chegar a uma conclusão. Porque vai ter tratamento, e claro, o melhor tratamento é feito quando nós tratamos a causa. Porque aí eu resolvo o problema. Mas nem sempre se encontra uma causa, né, Célia? Antes da doutora Célia responder, deixa eu só tomar liberdade aqui. Eu vou chamar ela de Celinha também, se o pessoal chama ela de Celinha. Vou chamar de Celinha. Que bom. É só para os muito próximos como nós. Celinha, é verdade que tem muita mulher que não procura saber, que convive com isso pro resto da vida, não procura um atendimento médico? Principalmente aquelas que têm a história da etnia. Ela acha que é natural. Só que muitas vezes exacerba e ela pode ter realmente uma síndrome de ovário policístico. Agora, um detalhe a ser pensado também, e Silvio colocou a resistência periférica insulínica. Isso é muito comum. Pessoas que estão com sobrepeso, sedentárias e que têm irregularidade menstrual têm que pensar na possibilidade de ter essa resistência periférica insulínica que pode levar a síndrome de ovário policístico. Por quê? As pacientes às vezes perguntam, mas como, doutora, que essa alteração da insulina, da resposta da insulina vai repercutir no ovário? Diretamente. Um dos motivos, e aí para que eu não complique com alguns termos, um dos motivos desses óvulos não serem liberados do ovário é justamente por esse espessamento que ocorre no ovário e não deixando que esses folículos saiam e altera toda a produção hormonal da mulher. Isso muitas vezes é ocasionado pela resistência periférica insulínica. Então, é fundamental que um bom endocrinologista, o ginecologista, trabalhem conjuntamente para que essa mulher tenha o sucesso final dessa situação. A estética é muito importante para a mulher, principalmente quando ela apresenta esse excesso de pelos. Eu, no consultório, vejo situações as mais difíceis possíveis em relação à questão estética. E tem solução. Aí entra um outro profissional, que é o dermatologista, que vai nos ajudar a fazer com que haja um tratamento em relação à eliminação desses pelos, quer por luz pulsada, por laser, ou até outros tratamentos medicamentosos que ajudam a diminuir os pelos gradativamente. Então já falamos de 3 especialidades: endocrinologista, ginecologista e agora dermatologista também. E você esquece a mais comum, os curiosos, né? Porque tem sempre o curioso para dar um palpite. Ah, sim. Mas voltando às vacas frias. O doutor Google também, né? Doutora, a gente já conversou sobre isso aqui. a doutora Google, eu sempre homenageio as mulheres. Você dá uma palavrinha, hirsutismo, aparecem pelo menos 55 observações do que pode ser. Aí você procura ler a respeito disso na fonte errada. E pior do que você não saber, família Tupi, é você ter uma informação equivocada. Então procure sempre fontes confiáveis, como por exemplo a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ASBRAGO, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, ISBEM, a SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu garanto a vocês que nesses 3 locais, nesses 3 sites, lá, se vocês colocarem hirsutismo, vão obter uma série de informações extremamente úteis para que vocês não fiquem fazendo aquilo que, infelizmente, apesar do Serviço de Saúde há alguns anos vim tentando fazer, que é divulgar informações incorretas, né? A gente não está aqui divulgando tratamento, só informações para as pessoas. Mas tem uma situação, Célia, que eu não queria acabar o programa sem falar disso. Eu tenho visto com certa preocupação, já conversamos sobre isso lá fora, o abuso de certas substâncias, até com finalidades outras, que não é a medicina. Aumentar a massa muscular, aumentar a libido, e aí vem uma série de PETs, por exemplo, de testosterona, que algumas mulheres fazem, o que é pior, sem nenhuma orientação médica, ou com uma orientação de alguém que nem deve e nem merece ser chamado assim. É possível que cause hirsutismo, mais alguma alteração além disso, o uso dos PETs de testosterona?
Esse assunto nós podíamos inclusive fazer um programa só sobre isso. Silvio, que bom que você deixou para a parte final. Infelizmente nós estamos tendo uma procura indiscriminada, muito grande, e o uso desses PETs, desses implantes que as mulheres estão fazendo uso e que tem um efeito deletério. Nós não temos o controle, a Anvisa não reconhece esses implantes e ele é largamente utilizado em diferentes níveis da sociedade. Isso causa hirsutismo, mas não causa só hirsutismo. Pode levar a neoplasia, pode levar a alterações cardíacas e o uso abusivo de anabolizantes, que não é só um implante. As academias... onde a pessoa vai para ganhar saúde. A gente vê personal trainer prescrevendo esses implantes, esses PETs, e o que é pior, muitas vezes vendendo na própria academia, se você quer saber. Exatamente. Então, esse uso indiscriminado é muito perigoso. Tem jovens morrendo de doença cardiovascular precocemente por conta do uso abusivo de anabolizante. Então, o hirsutismo é até um sinalizador para que saibamos que essa mulher está usando anabolizante indiscriminadamente. Hoje, a Febrasgo tem um documento, a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sobre esses implantes, fazendo um alerta. Por quê? Todos veem o lado bom, mas esquecem todo esse lado deletério e a falta de controle e não reconhecimento da Anvisa. Bom, eu deixei para o final pela importância, pela relevância desse assunto, porque o uso vem sendo indiscriminado. Eu tenho tido a oportunidade na minha prática clínica cotidiana de encontrar pessoas que dizem inclusive o seguinte: mas não adianta mandar eu parar de usar. Isso aumentou minha libido, que nada mais é do que energia sexual, aumentou minha força muscular. Nem pensar em parar com isso, esquecendo que está correndo o risco de ter um infarto, um AVC e um câncer. Deus nos deu o livre-arbítrio, família Tupi, todos nós sabemos disso. Nós somos reféns das nossas escolhas, para o bem ou para o mal. São escolhas que as pessoas fazem, o médico pode, quando muito, fazer o que nós aqui, doutora Célia e eu, estamos fazendo. Aconselhar, orientar o que é melhor, mas a decisão é de cada um. Enfim, diante dessa situação, o tratamento pode ser feito, como a Celinha colocou, com dermatologista, com tratamento cosmético e com medicamentos. Temos alguns medicamentos e, por falar neles, alguns medicamentos podem causar também crescimento de pelos. É uma situação mais simples, desde que a gente possa identificar o medicamento. Tem vários, fenotiazina, minoxidil, que inclusive é usado muitas vezes para tratar quando há queda de cabelo, e o uso indiscriminado pode provocar crescimento de pelos. O uso de corticoide, danazol, enfim, tem algumas substâncias que, ao serem utilizadas pela mulher, pode levar ao hirsutismo. Cabe ao médico, naquilo que a doutora Célia faz melhor do que ninguém, que é a anamnese e o exame físico. Ela vai examinar para ver se realmente confirma as alterações de pelos, de crescimento, e pela história clínica, o tratamento é sempre dirigido para a causa. Celinha, eu queria que você desse um fecho no nosso programa, alguma observação mais importante, e sempre tem muitas mais importantes. A gente vai tomar aquele cafezinho derradeiro no final, a gente fala, poxa, esquecemos de falar isso. A gente sempre tenta trazer mais informação para a família Tupi. Eu penso que nós já colocamos a principal causa, no caso da ginecologia, síndrome de ovário policístico, e nós temos que sempre pensar o seguinte, que essa mulher que tem hirsutismo, ela tem uma tendência a querer tratar a estética. Eu vou na dermatologista para terminar esse aumento do meu pelo. Mas a gente tem que saber a causa, e a causa tem que ser investigada pelo seu ginecologista, pelo seu endocrinologista, para que aí sim ela tenha uma saúde. Eu queria aproveitar esse momento final só para lembrar que esse mês de setembro, a questão da saúde mental, que é o Setembro Amarelo, mas também é um momento de se pensar muito, e trabalhamos muito a síndrome alcoólica fetal. E esse tema é um tema que nós temos que abordar cada vez mais. O risco da mulher gestante ingerir álcool e os danos que pode ocorrer para o seu bebê. Perfeito. Assunto para a semana que vem? Para a semana que vem, eu vou dar uma folga para a Célia, que ninguém é de ferro, trazer aqui o nosso querido Hélio Abreu,
que vai falar de rinite alérgica. Mas Célia falou de uma coisa muito importante. Nós comemoramos o Setembro Amarelo, prevenção da depressão, essa ansiedade. Ela falou de uma doença que tem um comportamento psiquiátrico alterado, que é o alcoolismo, que pode levar a síndrome alcoólica fetal. Eu vou sugerir a Célia, no último domingo desse mês, a gente trazer algum assunto, tipo dependências a drogas, gestação, alterações possíveis. A Célia, melhor do que ninguém, tem experiência com relação a isso. Família Tupi, um domingo abençoado, até semana que vem aqui na companhia do Hélio. Vários defeitos, mas uma qualidade, a tricolor como você, Leandro. E a Célia, muito obrigado de coração por ter nos enriquecido com essa preciosa aula que você deu. Um ótimo domingo para todos, família Tupi, Helena, Regina, Silvio e todos que nos ouvem. Obrigada. Beijo, doutora Célia, até a próxima, minha amiga. 11h49. Super Rádio Tupi.